Neste vídeo, nós vamos falar sobre o mundo das proteínas. Eu vou mostrar para vocês as duas fontes, as principais fontes das proteínas. Aqui já dá para ver que são as carnes de origem animal. E aqui embaixo eu vou falar sobre as fontes vegetais. Mas vamos lá, o que tem aqui? Que tipo de carnes que a gente encontra e a gente consome, quem está consumindo? Vamos lá. As carnes convencionais, coloquei uma lista aqui, são carne de boi, cabra, frango, coelho, perus, outras aves, porco, rã, peixes e frutos do mar. Tudo isso entra nessa categoria de proteína de origem animal. Agora, o que essas carnes contêm? Além que a gente sabe biologicamente, eles contêm fibras, água, minerais e tal. Eles contêm hormônios, infelizmente, essas carnes convencionais, antibióticos, metais pesados, e esses animais recebem ração transgênica e alimentos que normalmente não fazem parte da alimentação natural desses animais. Por exemplo, eles comem soja ou outro tipo de alimentos que esses animais normalmente, em condições naturais, evitam. E, infelizmente, a maioria desses animais vivem em sofrimento. Agora vamos ver as carnes orgânicas, que são da mesma lista que eu mostrei aqui em cima, só que essas carnes são livres de hormônios, antibióticos e metais pesados. Os animais não recebem ração transgênica e vivem de forma natural. Então, essa informação já ajuda um pouquinho na orientação se a pessoa quer saber se consumir ou não consumir. Antes de chegar nessa parte de recomendações, eu vou mostrar para vocês uma outra forma que a gente encontra no supermercado as carnes. Tem os alimentos chamados embutidos e tem os alimentos prontos. Esses alimentos prontos, por exemplo, os hambúrgueres congelados que a gente encontra no supermercado, lasanhas e pizzas com carne, com frango, massas prontas com recheio de carne, etc. Tem um outro, o que é, além de carne que esses alimentos prontos contêm, o que mais que tem aqui? Infelizmente, esses alimentos contêm sódio em excesso, conservantes, corantes, aromas artificiais, glutamato, emulsificantes e outras substâncias cancerígenas. Então, aqui a gente precisa prestar muita atenção ao consumir esses alimentos. Outro grupo são os embutidos, o tal salsicha, linguiça, bacon, mortadela, presunto, blanquete de peru, salame, defumados, etc. Esses embutidos contém sódio em excesso, conservantes, corantes, aromas artificiais, glutamato, emulsificantes e outras substâncias cancerígenas. Então a gente vê que esses alimentos contêm muitas substâncias que fazem mal a gente. Muito bom. Então a gente viu as carnes convencionais, orgânicas e outras formas de carnes. E agora, vamos ver as recomendações. Quem ainda está consumindo carne e quer diminuir o consumo ou melhorar a saúde, o primeiro passo é diminuir o consumo. Depois, procurar qualidade, carne de qualidade. E existem umas recomendações que significa que usar eventualmente a carne como condimento e não como prato principal. Esse é o caso do tal caldo de carne, que agora está na moda. E, por último, você pode substituir a carne já está reduzida por fontes vegetais, que já vamos falar sobre essas fontes vegetais. Agora, aqui tem uma pergunta interessante que é consumir ou não as carnes. Depois que você conheceu os tipos de carnes, agora a gente vai ver os argumentos. Porque tem pessoal que está a favor de consumir carne. Porque as carnes, todas as carnes, contêm os 9 aminoácidos essenciais. São essenciais porque nosso corpo não produz, mas que nosso corpo precisa desses aminoácidos.
Outro argumento, que 100 gramas de carne magra equivale a 50% da necessidade diária de proteínas. Então, se já a gente precisa de proteínas e um pedaço de carne já dá 50%. Esse é um outro argumento. Terceiro, que é a fonte de vitamina B12, e que a gente sabe que nós precisamos de B12 para o funcionamento saudável dos intestinos e do organismo em geral. E tem uma outra crença que os atletas precisam para melhor performance. Agora vamos ver quais são os argumentos contra o consumo das carnes. Olha quantas tem. Um dos principais é os fontes vegetais também contêm aminoácidos. Não existe vegetal que contém todas as 9, mas essas 9 você consegue de fontes diferentes, de legumes e verduras diferentes. Por isso é importante variar o consumo dos legumes. Muito bom. Fontes de vitamina B12. Além das carnes, você encontra em ovos, queijo, levedura nutricional, espirulina e alga-nori. Existem argumentos que o B12 contido na espirulina e alga-nori não é biodisponível de tal forma quanto nas carnes, mas acho que vale a pena dar uma chance a esses alimentos. A Organização Mundial de Saúde recomenda 100 gramas de carne por semana. Olha isso, não 100 gramas de carne por refeição, que acontece principalmente aqui no Brasil, mas por semana. Há uma informação pessoal. Quando eu era criança, a gente consumia carne uma vez por semana. Então era um consumo sustentável de carne que a gente produzia. Então, obviamente, a gente não dava ração transgênica para os animais e eles viviam em condições naturais. A Organização Mundial de Saúde também declarou uns poucos anos atrás que não existe consumo seguro dos embutidos. A gente viu em cima que esses embutidos contêm muitas substâncias cancerígenas e que fazem mal a gente. Então, eles declararam que não existe consumo seguro desses alimentos. Então, quanto mais cedo a gente corta, melhor para a nossa saúde. Outro argumento, cultivo de gado tem impacto negativo sobre o meio ambiente. Então, sem dúvida, uma alimentação vegetariana ou vegana, além de trazer benefícios para a nossa saúde, também traz benefícios para o nosso planeta, que é muito importante, e para o meio ambiente. Cientificamente comprovado que proteínas de origem vegetal são adequados para construir músculos, fibras musculares. Então, não tem necessidade para os atletas de alta performance consumirem carne. Essa crença já foi anulada e tem vários atletas, inclusive bodybuilders, que têm uma alimentação vegana e eles têm alta performance maravilhosa. Outro argumento, que é uma alimentação livre de carnes e curativa, especialmente em caso de doenças inflamatórias ou autoimunes. É muito importante, gente, que como a gente consegue se curar, tratar doenças através da alimentação que não contém carnes ou alimentos de origem animal. O consumo excessivo e cozimento errado são nocivos à nossa saúde quando a gente consome carnes. Então, já o cozimento das carnes já pode trazer riscos à nossa saúde. Uma alimentação livre de carnes não tem esse tipo de risco. E quando você corta as carnes e os produtos de origem animal, você não consome mais hormônios, antibióticos e outras substâncias que a gente já mencionou acima. Então, esses são os argumentos a favor de uma alimentação livre de carnes. Muito bom. Então, uma vez a gente decidiu cortar as carnes, o que a gente pode comer para suprir as nossas necessidades de proteínas? Então, vamos ver as fontes vegetais. Opa! Aqui. Muito bom. Olha a riqueza da natureza que nos dá na hora de escolher.
Essas fontes vegetais são as castanhas, sementes, leguminosas, grãos, legumes, frutas, folhas verdes, cogumelos, algas, manteiga de castanhas, brotos e leites vegetais. Tudo isso contém proteína. Então, todo dia, em cada refeição, a gente pode variar por semanas e semanas sem repetir nenhum item. Olha isso. Castanhas, por exemplo. A porcentagem de proteína varia, por isso é importante também variar o consumo desses alimentos que eu acabei de citar aqui. Castanhas, vamos ver, pistache, castanha de caju, amêndoas, amendoim, nozes, castanha do Pará, macadâmia, avelã. Graças a essa variedade, a gente sempre tem acesso a castanhas, por exemplo, da estação ou da sua região. Então, isso facilita muito a nossa escolha. Sempre comer comida, alimentos da estação, que é uma das dicas para ter saúde através da alimentação. Sementes. Quais são sementes que a gente pode escolher? Chia, linhaça, gergelim, cânhamo, semente de abóbora, girassol, semente de papoula, que não é tão popular aqui no Brasil, mas na Hungria parece um alimento nacional, assim. Toda casa tem semente de papoula e a gente consome bastante. Mas isso eu só coloquei aqui de curiosidade para vocês. Leguminosas, lentilha, ervilha, todos os feijões, grão de bico, etc. Grãos, quais são os grãos? Quinoa, aveia, arroz selvagem, amaranto, tudo isso contém proteína. Legumes, brócolis e aspargo. Esses dois têm um valor de proteína muito alto, que destaca dentro dos legumes. Então, eu recomendo o consumo desses dois. Frutas, abacate e cacau, além de serem gostosos, cheios de nutrientes, tem ainda proteína. Então, uma boa escolha. Folhas verdes, olha a lista: espinafre, acega, couve, manteiga, salsinha, rúcula, agrião, folhas de beterraba e mostarda, tudo isso contém muita, muita, muita proteína. Cogumelos. Aqui no Brasil ainda não está tão popular o consumo de cogumelos, mas esses restaurantes japoneses estão espalhando pelo Brasil. Então, o consumo de cogumelos já está entrando nos hábitos dos brasileiros, mas ainda pode consumir mais. Na Hungria, por exemplo, quando a pessoa decide a virar vegetariano, logo começa a consumir cogumelo. Claro, na Europa tem uma variedade muito grande de cogumelos, mas o Brasil também tem bastante. Então, eu recomendo o consumo deles. Cogumelo, além de ser rico em nutrientes e saboroso, também dá para fazer muitos pratos com cogumelo que originalmente levaria carne. Por exemplo, estrogonofe. Você pode fazer estrogonofe de cogumelo, tranquilo. Muito bom. As algas, que também contêm muita proteína, são os que também a gente consome em restaurantes japoneses, né? Nori, kombu, hijiki, wakame, clorela e espirulina. Clorela e espirulina tecnicamente não são algas, eles são cianobactérias, mas contém muita proteína, então vale a pena consumi-las. E tem as manteigas de castanhas, brotos de todas as leguminosas. Vamos ver as leguminosas: as lentilhas, ervilha, feijões, grãos de bico. Pode fazer à vontade esses brotos que é fácil de fazer, super gostosos, decora muito os pratos, trazem novos sabores e visual às suas saladas, então vale a pena incluí-los nas suas refeições todos os dias. E tem os leites vegetais que a gente extrai das castanhas, sementes e dos grãos. Muito bom. Então, essas são as fontes vegetais. E antes que terminar esse vídeo curtinho sobre as proteínas, eu quero mostrar para vocês aqui uma lista rapidinho de filmes recomendados. Todos esses filmes, A Carne é Fraca, Cowspiracy, Terráqueos e Food Matters, está acessível no YouTube ou no Vimeo. Recomendo para vocês assistir.
trazem muitas informações sobre o que é a carne que a gente consome, qual é o preço que nosso planeta paga pelo cultivo desses animais. E eu espero que essas informações tenham o poder de ajudar a você pensar se você quer continuar ou consumir, se você ainda está consumindo carnes, se você quer continuar ou se você quer fazer esses passos de recomendações e para preservar a sua saúde, para restabelecer a sua saúde e também para proteger o nosso planeta, tá? Então, assista esses filmes e a gente se vê no próximo vídeo. Até já!